Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do canal e hoje a gente vai te levar para conhecer um dos lugares mais impressionantes da Turquia, a Capadócia. Além das paisagens que parecem de outro planeta, essa região guarda tradições culturais riquíssimas e, claro, muitas experiências inesquecíveis. Nesse vídeo vocês vão ver onde a gente se hospedou, como foi viver a experiência dessas fotos com o vestido que mais parece inteligência artificial, os restaurantes que mais gostamos e também as visitas às cerâmicas e aos tapetes turcos. Então já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho e curte esse vídeo porque tem muita dica boa vindo por aí. Acabamos de chegar agora aqui no nosso hotel na Capadócia e olha este quarto, viventes. É simplesmente dentro de uma das chaminés de fada. Ele explicou que tem só 20 hotéis que tem esse tipo de estadia que é autêntica e que aqui no Zara Cave esse é o único quarto. Então a gente queria realmente viver a experiência. E aqui, ó, dá pra gente ver a rocha vulcânica que foi se formando milhares de anos, a lava, as camadas de lava. E aqui ele explicou que as pessoas há 4.000 anos guardavam os seus animais. Então aqui a gente pode ver que tem um corte na rocha onde eles amarravam. E depois os primeiros cristãos também moravam aqui. Depois então virou morada de pessoas, porque eles tinham que se esconder do Império Romano. E aqui é o banheiro. Realmente, experiência completa da Capadócia. E subindo aqui, a gente tem o meu quartinho. Olha só, é muito na rocha, é muito legal. É difícil passar a ideia pra você sem sentar aqui de fato. Chegou com fome, então a primeira parada foi num restaurante pertinho do hotel, o Turkish Ravioli, que curiosamente o prato, esse tradicional, é servido geladinho. Então fica aí a dica que se você não é muito fã de comida gelada, talvez não seja pra você, mas estava saboroso. Foi muito bom ficar aqui, inclusive, hospedados no Zara Cave, porque ele fica no Goreme, então tudo fica muito próximo. Os restaurantes, as lojinhas, o centrinho, então a gente fazia tudo a pé. Foi uma localização perfeita que a gente super recomenda. No final do dia, a gente saiu para caminhar pelo centrinho do Goreme, que é um charme à parte. E nessa caminhada, a gente descobriu o restaurante Tuma, que virou um dos nossos favoritos por aqui. E claro que a gente não perdeu a chance de experimentar o vinho branco da Capadócia, que é produzido na região e tem um sabor delicado e saboroso. Mas vale saber que nem todos os lugares servem bebida alcoólica. No nosso hotel, por exemplo, eles não vendem vinho por estarem ao lado de uma mesquita. Eles até nos informaram que se a gente comprasse e levasse para beber no hotel não teria problema. Mas fica a dica para você que se quiser beber um vinho branco da Capadócia, pesquise aonde você vai para ver se eles de fato servem bebidas alcoólicas. Nosso primeiro dia aqui, a gente já acordou com esse cenário. Parece negócio de filme mesmo. São muitos balões e é mágico. E se tem uma coisa que rendeu muito nos meus stories quando eu postei foi esse vestido vermelho gigante que eu usei pra fazer as fotos. Muita gente perguntou se eu levei na mala, se era inteligência artificial, e não, gente. Esse é um serviço que o nosso hotel oferece. Eles têm um fotógrafo à disposição, inclusive vários vestidos para aluguel com várias outras cores. Eu escolhi o vermelho. É só pagar uma taxa extra, claro, que tu pode viver esse momento cinematográfico. Que tem gente que faz fotos de casal, fotos de pedido de casamento. É muito legal. E além das fotos, a gente aproveitou para fazer alguns takes de vídeo também, que ficaram incríveis. Um jeito lindo de guardar essa memória. Viventes, eu não canso aqui dessa vista. Simplesmente muito lindo tudo.
Bonjour, viventes! Nosso primeiro dia oficialmente turistando aqui na Capadócia. Esse aqui é o nosso hotel. Já mostrei aí um pouquinho pra vocês quando a gente chegou. Ontem a gente deu uma andada na cidade, mas hoje a gente pegou um guia pra nos levar nos principais pontos aqui. E temos uma peculiaridade, os meus pais não estão muito por fazer o passeio de balão, vai ter que ficar pra próxima. Mas hoje de manhã eu fiz umas fotos surreais aqui nos terraços do próprio hotel. Vou mostrar um pouquinho aí pra vocês. E amanhã, claro, a gente já vai ter que ir embora, mas eu vou acordar cedo de novo pra fazer mais algumas imagens e mostrar tudo pra vocês. Os balões chegam realmente muito perto, eles chegam quase aqui no nosso terraço. Claro que o pessoal do hotel falou que a gente teve muita sorte, porque não é sempre que eles vêm tão pertinho assim. Mas tá um dia lindo e eu tô doida pra explorar e mostrar tudo pra vocês. Então, vem comigo. Esse aqui é o Vale do Amor. Tem muitas chaminés de fadas. São essas rochas aqui, formadas pela erosão natural da própria rocha. E se chama Vale do Amor porque, segundo ele, quando visto de cima, esse vale tem formato de coração. Aqui, ó, ele estava explicando que há milhões de anos, 15 milhões de anos, tinham 11 vulcões aqui na região que erupcionaram e a Capadócia era abaixo do mar, ficava tapada pelo mar. E aí, com a erupção dos vulcões, a mais ou menos uns 100 quilômetros daqui, a Capadócia foi tampada de cinzas e lava. E depois, ao longo dos anos, com a erosão do vento, da chuva, da neve, foi formando esse tipo aqui de formação rochosa que eles chamam de chaminés das fadas. É tudo formado naturalmente. Eventos, olha só, e aqui tem muito dessas árvores dos desejos aqui. O pessoal coloca nomes. E eu achei muito legal que tem uma ali, ó, da Índia, que ela quer ser uma ginasta com uma medalha de ouro. Eu achei tão bonitinho. Tomara que o desejo dela se realize. Torcerei por isso. Aqui ele explicou que era uma capela vivente. Na verdade, era uma igreja, só que aqui as igrejas eram todas muito pequenininhas. Aqui era o altar e aqui se pode ver uns resquícios de pintura. Só que como essa pedra aqui ela é muito fácil de ir erodindo, não sei se é assim que fala, mas a erosão ela é muito fácil, assim, a gente toca aqui e ela já vai meio que desmanchando. Tanto é que aqui, ó, caiu o teto, onde era a cúpula. Isso pela erosão natural mesmo, porque ele disse que a neve vai fazendo peso e tal, e expande, acaba expandindo a pedra. E aqui que eram três, ó, parece um camelo, ele disse. Os cristãos acreditavam que, como é três, simbolizava a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Essas são as formações velhas, antigas, e aqui as formações novas, só que as velhas, a chaminé de fada mais velha, ele diz que tem mais ou menos 5 milhões de anos, e as mais novas, 1 milhão de anos. Então aqui ainda estão se formando novas, olha só. Aqui é mais uma igreja, aqui ó, tá em restauração agora, mas dá pra ver um pouquinho dos afrescos. Casa. Uma casa. Caverna. Meu Deus, que incrível. Ele estava explicando que aqui também são terras férteis, tipo essa árvore aqui acho que é de damasco, tem plantação de uva, por isso que tem vinhos muito famosos, tem lavandas. E aqui, ó, na minha mão, eu tenho uma rosa mosqueta, que é essa arvorezinha aqui, esse arbustinho aqui que tá atrás de mim. Olha só, que incrível, para fazer os produtinhos de skincare. Por ejemplo, ustedes se quedan en Göreme. Göreme se significa no se ve, invisible. No se ve. Pero luego el emperador Constantin, su madre Santa Elena, aceptaban el cristianismo ortodoxo oficialmente. El fin del siglo IV. Imperio Romano fue separado. Imperio Romano Oriente, Bizancio, se convirtió su religión y aceptó el cristianismo ortodoxo.
Y luego los cristianos aquí fundaron monasterios, hicieron capillas, iglesias. Por ejemplo, aquí miramos unas cuevas. También es un monasterio chiquito. Se puede llamar iglesias, bodegas, cocinas, comedores, casas de cristianos. E ele estava contando que tem ali, ó, tem uma igreja. E lá dentro ele diz que tem cozinha, que tem quartos, que é uma casa mesmo. Olha isso, gente. Aqui é dentro de uma das cavernas. Não sei exatamente o que é isso aqui, mas depois eu vou perguntar pra ele. Parece uma coisa, um cenário meio lunar, assim. Olha aqui o que o nosso guia encontrou aqui. Muitas uvas. Uva direto da Capadócia. Agora a gente chegou aqui num outro lugar, que também são chaminés de fadas, mas elas têm uma outra formação. Então elas não têm tanto aqueles chapéuzinhos que tinha nas outras, olha só. E aqui se chama Vale da Imaginação, porque elas têm vários formatos. Por exemplo, essa daqui, ó, é conhecida como um camelo. Mas tudo depende da nossa imaginação, como a gente enxerga e vai interpretando. Esse aqui, por exemplo, ó, dependendo parece uma foca, dependendo parece uma mão saindo pra fora da terra. Esse aqui parece o chapéu do Napoleão. Aqui parece dois bicudinhos se beijando. Eu e o Felipe. Saudades, amor. Depois de visitar as chaminés de fada e explorar um pouco mais da formação geológica dessa região tão curiosa, a gente decidiu fazer alguns passeios culturais. O primeiro foi numa loja de cerâmica super tradicional, uma arte que começou na região com os assírios há cerca de 4.000 anos. Na tradição turca, os homens precisavam saber fazer cerâmica para se casar, enquanto as mulheres aprendiam a fazer tapetes. Ali a gente viu de perto a criação de uma jarra de vinho típica da Capadócia, e eu até me arrisquei a fazer a minha própria peça. Foi muito divertido. Montanha, bosque, a distância. Imagina você, com a jarra em cima da cabeça, balanceando ao lago, com o lago. Então, é difícil, né? As chiquitas muito criativas fizeram a jarra circular. Assim se pode caminhar todo o terreno, sem problema. A mim, pessoalmente, não importa o uso. Me fascina como han pensado faz 4.000 anos um composito como isso. Primeiro isso, já viram como fizeram, não? Tem um vídeo. Um tono contrário, não? E depois proporcionar um balance, boca, asa, mira, assim tem que ser. Não tem nenhum outro país onde fazem, não existe. Não é uma coisa típica da Turquia, não. É uma coisa histórica, tradicional, autêntico, típico aqui de Capadócia. Depois de amassar, depois de sacar o ar, agora com uma mão do interior, outra mão do exterior. Uma estrutura muito fina. Porque para o objeto que está fazendo, ele vai precisar de um material muito flexível. Senão. É um cilindro, não? Basicamente, tudo que se faz é cilindro maior, cilindro menor, cilindro. Assim empieza tudo. E o meu amigo fez aqui uma linha. Isso vai ser depois a linha de unir ou soldar. Mira. A partir desse momento, com a ajuda da gravitação do nosso planeta, a Terra tem certo peso. A gravitação ajuda a pegar a Terra despacito. Vai, bem flexível. E quando fecha abaixo, mira com o vídeo, mira aqui como move a Terra, como se fosse tela em vez de terra. Assim flexível, senão não funciona. Interessante? Muito. Pode sentar de novo.
agora a gente veio aqui pra ver o Castelo de Ushizar, que é essa rocha aqui, ó. Vocês conseguem ver que tem janelinhas, portinhas. Ele tem mais ou menos 30 andares, ele tava explicando. E as pessoas viviam em cavernas até mais ou menos 1950 ao redor dele. Depois as cavernas começaram a cair, começou a ficar perigoso. E agora tem casas como a gente normalmente vê. Mas ali, ó, conforme a gente vai descendo, a gente ainda consegue ver algumas portinhas e janelinhas na própria pedra. E claro que se a gente for conhecer uma fábrica de cerâmicas, a gente também não podia deixar de conhecer uma fábrica dos famosos tapetes turcos, que são mundialmente conhecidos por causa da sua durabilidade, do seu maior valor de mercado, porque eles são feitos com um nozinho a mais do que outros tapetes, como os persas, por exemplo. Eu, inclusive, me arrisquei ali a botar a mão na massa, mas confesso que me saí melhor na cerâmica. Antes que fica borboleta, nós tiramos. E como você pode ver, do caçu nós atrapamos aproximadamente 700 a 1500 metros de seda. Mas para você obter da seda, precisa de uma folha do narvo chamado hemorreia. Porque da borboleta se incuba nos ovos aqui mesmo. E o bicho, quando nasce, ela se aumenta diretamente da folha. Inclusive, a gente foi convidado a conhecer todo o processo de produção, desde a extração da seda, do bicho da seda, que são os tapetes com maior valor agregado. Se você gosta, sente, por favor, todo. Mais resistente do mundo da seda. Normalmente pela aranha, porque você tem uma aranha e depois começando a seda se. Ao final da experiência, a gente também aprendeu sobre os desenhos e origens de cada tapete. Alguns são imperiais, outros trazem símbolos de regiões específicas da Turquia e cada um tem uma história. Claro que a intenção deles é que a gente compre algum tapete, e eu fiquei tentadíssima a comprar vários deles, mas é uma experiência que vale muito para conhecer. E aqui agora a gente tá no Vale das Pombas. E aí vocês estão me perguntando por que o Vale das Pombas? Explico. Por isso. Aqui, ó, vivendo. Várias imagens aqui. E aqui ele tava mostrando, ó, uma foto com todo mundo na frente aqui da fábrica. Esse aqui, o nome dele na novela era o nome do verdadeiro dono da fábrica. E agora a gente veio aqui do outro lado do castelo. A gente consegue ver bem direitinho as portinhas, as janelinhas. Eles moravam aqui. A gente tá quase encerrando o nosso tour, agora a gente veio aqui do outro lado do Palácio de Ushizar pra ver melhor. Nosso guia tava contando que Capadócia, ou Capadóquia, significa Cidade dos Cavalos Bonitos. E agora a gente chegou do passeio, vamos procurar um lugar pra comer. Simplesmente essa aqui é a vista do nosso restaurante, Viventes. Vista pro Goreme, que é o bairro onde a gente tá. E isso aqui, Viventes, que a gente tinha certeza que era um tomatinho. E é uma azeitona, tipo, muito vermelha. Divertido.
Descobrimos que o Haruna mistura sabores turcos tradicionais com toques internacionais preparados com ingredientes sazonais e frescos da região. E adoramos esse ambiente que, além de ser super acolhedor, essa possibilidade de poder sentar ao ar livre, relaxar, poder curtir essa vista do Goreme enquanto saboreávamos uma refeição deliciosa foi especial demais. Sem dúvida, esse também é um dos restaurantes que a gente recomenda para quem estiver aqui no Goreme. Viventes, segundo dia de Capadócia e hoje, infelizmente, como vocês estão vendo aqui no nosso cenário maravilhoso, nenhum balão. Ontem eu acabei não gravando muita coisa aqui para vocês porque eu tava fazendo as minhas fotos, que ficaram belíssimas, graças a Deus. E pra vocês terem uma ideia, era mais ou menos umas 6h05. Eu saí do meu quarto e tinha um balão quase entrando no quarto de tão perto. Eu conseguia ver a cabeça das pessoas dentro do cestinho, assim, a gente conseguia se abanar. Isso aqui tinham mais de 150 balões. Muitos, muitos, muitos balões mesmo. E hoje, que pra mim tá um dia absolutamente igual a ontem, foi cancelado o passeio. Inclusive, o pessoal fica bravo e tudo mais, mas a segurança em primeiro lugar, né? Os caras realmente conhecem muito, embora pra gente pareça um dia idêntico, sem nuvem, com pouco vento, acabou sendo cancelado por uma questão de segurança. Então fica inclusive a dica que se o teu sonho for vir pra Capadócia pra voar de balão, pra ficar mais do que um dia, pra que você tenha a chance de que se isso acontecer, você possa voar, tente voar no próximo dia. E também tente fazer isso desde o primeiro dia, porque, por exemplo, ontem tava um dia incrível pra voar e hoje não deu. Então fica a dica aí pra quem tem esse sonho, que se programe e que fique 2, 3 dias aqui na Capadócia, que é um lugar realmente mágico, incrível. E hoje a gente vai curtir o nascer do sol sem balões. Viventes, essa pedra aqui chama Sultanite e ela muda de cor. Olha só, aqui vocês estão vendo que ela tá tipo um laranja, assim, um amarelo. Aí agora eu vou levar ela ali na rua e vou fechar aqui na minha mão pra esquentar. Aí eles dizem pra gente ficar um tempo com ela. Eu não sei se muda por causa do calor. Ó, tô aqui numa lojinha na Capadócia. Se é por causa do calor ou por causa da luz. Mas olha só, ela fica roxa. Que loucura! Vocês estão vendo isso? Fica muito roxa. Tá mais roxo no meu olho do que no vídeo. E infelizmente chegou a hora de deixar a Capadócia e seguir viagem. Mas esse foi sem dúvida um dos lugares mais incríveis que a gente conheceu. Se tu curtiu esse episódio, não esquece de deixar o teu like, comentar aqui embaixo o que mais te encantou e se inscrever no canal. Tem muita história e muita viagem linda vindo por aí. Nos vemos no nosso próximo destino.